Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com José Veloso, que é presidente executivo da ABIMAQ, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. José Veloso, boa noite, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, boa noite a você e todos aí os espectadores. Bom, e vamos falar da questão da tarifa de Trump. Falta uma semana para entrar em vigor. Há uma certa expectativa de que seja mantida mesmo, há uma dificuldade de avanço nas negociações diplomáticas. E o senhor tem acompanhado desde o início as reuniões de empresários com o vice-presidente e o ministro Alckmin, na tentativa de se avaliar as perdas que o país pode sofrer com isso e também as medidas que possam ser tomadas para minimizar. Nós vimos o governador Tarcísio anunciando, o ministro Alckmin também tentando amenizar. Agora, as perdas são muito abrangentes e pegam o setor de máquinas e equipamentos também, não é? Sim. O nosso setor é um setor que exporta muito para os Estados Unidos. Dentro da indústria de transformação, é o que mais exporta. Quando você reúne todos os fabricantes de vários setores. O Brasil exporta máquinas rodoviárias, máquinas para geração de energia, componentes de máquinas e etc. Quando a gente reúne tudo isso, isso representa 26% das exportações do setor e 7% do total do nosso faturamento. O Brasil exporta para os Estados Unidos no ano passado exportou 3,6 bilhões de dólares e no ano anterior nós exportamos 4 bilhões de dólares. Então nós estamos entre 8% e 10% de tudo que o Brasil exporta para os Estados Unidos são máquinas, equipamentos e seus componentes. E a questão é que não dá para transferir essas máquinas para outros mercados. É diferente de produtos agropecuários, em que você pode expandir. Agora, as máquinas têm questões específicas, clientes específicos, que são destinadas àquele comprador, não é? Sim, um bem da indústria de transformação, é um bem manufaturado, e principalmente máquinas, são produtos de alta tecnologia. E a tecnologia que nós fabricamos para enviar para os Estados Unidos são conforme as normas norte-americanas. Então, quando eu vendo, por exemplo, na Alemanha, é norma da Alemanha. Quando eu vendo no Japão, norma do Japão. Eu vendo nos Estados Unidos, norma dos Estados Unidos. Então, essa máquina que eu vendo nos Estados Unidos é apropriada para aquele mercado. E quando eu vendo um componente, pior ainda, porque é o componente de uma máquina de um importador nos Estados Unidos. Eu não posso vender esse componente para um outro fabricante em outro lugar. Então, no caso do setor de máquinas e equipamentos, é muito difícil no médio prazo, no curto e médio prazo, direcionar para outros mercados. Então, por isso, a apreensão e a grande preocupação com esse problema. E tem uma questão indireta também, além desse impacto financeiro nas exportações, outros setores atingidos pelas tarifas podem investir menos, o que significa uma aquisição menor também de máquinas e equipamentos, né? Então, nós exportamos para os Estados Unidos aproximadamente, trazendo para reais, que aí é o prejuízo das empresas aqui é em real, aproximadamente 22 bilhões de reais. É um valor muito alto. Então, como nós falamos, esse é o primeiro prejuízo, né? Um impacto direto. Agora, qual é o impacto indireto? Se o agro deixar de vender para os Estados Unidos, aquela empresa de mineração que deixar de vender para os Estados Unidos, ou mesmo uma autopeça, ou uma empresa da indústria que deixa de vender para os Estados Unidos, ele deixa de investir aqui no Brasil. Então, no médio prazo, a partir do segundo, terceiro ano, nós vamos ter queda de investimento no Brasil e quem compra uma máquina, investimento está fazendo, né? Então, eu tenho um impacto direto da ordem aí de 20, 22 bilhões de reais na minha perda de venda e a gente prevê por ano mais uma perda de 5 bilhões de reais de faturamento no setor anualmente por queda de investimentos aqui no Brasil. Esse seria o efeito indireto. As máquinas e equipamentos representam 15% da formação bruta de capital fixo. Nós tivemos a Federação das Indústrias de Minas Gerais estimando reduções importantes a longo prazo, principalmente, perda de investimentos da ordem de 53 bilhões de reais, não é? E o Brasil precisa desses investimentos para se tornar um país mais competitivo, não é? A indústria precisa se fortalecer mais, precisa de máquinas e equipamentos e seria, assim, um balde de água fria no geral, né? Olha, nós aqui no Brasil estamos com um problema de falta de investimentos ou baixo investimentos desde 2014. Então, a formação bruta de capital fixo, mas para traduzir a quem nos assiste,
a taxa de investimento. É quanto que o Brasil, os governos e todas as empresas privadas, pegando todo mundo, todo o investimento, construção civil, tal, soma tudo, isso chama-se formação bruta de capital fixo. Então, o Brasil, ele precisaria estar investindo em torno de 25% do PIB. O Brasil tem investido entre 17% e 18% do PIB. Então, o Brasil já investe pouco. E isso, o investimento de hoje é o crescimento de amanhã. Então, se eu não tenho investimento hoje e eu cresço o PIB, eu gero inflação lá na frente. Então, eu preciso ter investimento. Então, o investimento já é baixo. Agora, as exportações para os Estados Unidos, quando a gente está exportando bens de alta tecnologia, como máquinas e equipamentos, exige uma atualização tecnológica aqui no Brasil, até porque eu estou concorrendo com produtos da Ásia, com produtos da Alemanha. Então, eu preciso ter tecnologia, eu preciso ter competitividade. Então, eu preciso ter investimento. Então, aí o Brasil perde com queda de investimentos e a gente vai perder competitividade lá fora e indiretamente a gente perde porque cai ainda mais investimento no Brasil. Essa demanda interna que você também tem por máquinas e equipamentos, agora é uma situação muito adversa que pode mexer com esse potencial de expansão, de competitividade e crescimento da economia brasileira, né, de corrigir defasagens que nós temos e por uma questão que é talvez mais complicada do que a negociação de Trump com outros países, porque entrou no campo político, não é? A gente não sabe até que ponto que isso pesa, tem a questão dos BRICS, então se tenta buscar justificativas para o Brasil ter mudado tanto de situação, porque ele estava entre os mais privilegiados, aqueles com a taxação de 10%, e de repente tem essa adicional de 50% e generalizada, não é? Então, todos fomos pegos de surpresa, acho que o próprio governo brasileiro, os empresários aqui do Brasil que exportam e também os empresários dos Estados Unidos que importam lá. Por isso, nós estamos trabalhando em dois campos, né? O Brasil trabalhando aqui com a diplomacia, nós temos total confiança na capacidade do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Mauro Vieira das Relações Exteriores, na sua capacidade de negociação. Mas existe uma outra vertente, que é exatamente os empresários, né, o setor privado, conversando com seus pares dos Estados Unidos para, através da política lá, do lobby lá nos Estados Unidos, também mudar essa decisão, que seria uma decisão muito ruim. Porque uma tarifa de 50%, eu classifico isso como um embargo, né? Com 50% não tem comércio. É um custo que é inviável, não é? Inclusive para o consumidor americano, para as empresas que compram os produtos aqui do Brasil, né? O maior prejuízo é para o consumidor norte-americano, né? Porque a tarifa de importação é paga lá nos Estados Unidos e, no fim, vai ser repassado para o consumidor americano. Incorporado no preço. Incorporado no preço. Mas nós temos o nosso problema aqui, que nós não podemos perder esse mercado. Os Estados Unidos é o segundo maior mercado do Brasil, só perdemos para a China. No entanto, o mercado americano tem uma qualidade que o chinês não tem, porque o chinês ele compra produtos de baixo valor agregado, produtos da indústria primária, matérias-primas. E os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é o maior comprador de bens de valor agregado e bens de manufaturados. Para você ter uma ideia, Denise, 50% de tudo que o Brasil exporta de alta e alta média tecnologia vão para os Estados Unidos. Então, é muito importante. Agora, nós não podemos esquecer também que existem aproximadamente 4 mil empresas, aí não do setor de máquinas, aí é o total, 4 mil empresas norte-americanas com investimentos no Brasil que exportam para os Estados Unidos. Então, quer dizer, é um prejuízo para o Brasil, é um prejuízo para os Estados Unidos, para os consumidores de lá e para as empresas instaladas aqui. Por isso a gente acredita no sucesso das negociações. É que Trump quer que essas empresas, por exemplo, transfiram todas as unidades de produção lá para os Estados Unidos para gerar emprego lá nos Estados Unidos. Agora, o que eu queria saber é se programas que deem suporte financeiro para as empresas, setores prejudicados, caso seja mantida essa alíquota de 50%, se isso traz algum alívio no geral, porque a impressão que eu tenho é que traz um alívio financeiro, mas não em termos de potencial de continuidade de investimentos, de abertura de novos mercados. Tem essa consequência negativa de qualquer modo, não é? Sim. A abertura de novos mercados, lógico, vai ter que ser buscada, mas isso é um segundo momento, isso é em médio e longo prazo. Então, no primeiro momento, aquelas empresas que empregaram capital de giro, que empregam pessoas, que fizeram investimentos, eles precisam ter um ar
para respirar nesse momento que eles estão perdendo faturamento, algumas empresas até já paralisando a produção. Então, existem sim opções. Então, por exemplo, uma linha de crédito é importante para financiar esse capital de giro, financiar as despesas de curto prazo. É importante que isso aconteça. Para aquelas empresas que exportam, poderia ser uma linha de crédito em dólar, com custo de capital mais baixo. Também tem a questão do Reintegra, né? O Brasil tem o Reintegra nasceu lá atrás com 3% do valor exportado e depois ele caiu para 0,1%. E hoje o Reintegra ele não está sendo considerado. Seria muito importante um programa de Reintegra para as empresas que exportam para os Estados Unidos, principalmente aquelas que estão intercompany, ou seja, a empresa que exporta daqui é a filial lá nos Estados Unidos que compra. Então, a mesma empresa vendendo e comprando. Então, o Reintegra para poder absorver custos. E uma última alternativa também, dentre de outras, é a questão da devolução dos créditos de ICMS. Então, por exemplo, quem exporta no Brasil tem esse problema que vai ser resolvido com a reforma tributária, mas ainda não foi resolvido, que é geração de crédito ICMS. Então, é um dinheiro da empresa, é um dinheiro que diminui o capital de giro da empresa, que fica na mão dos estados, né? Então, aqueles estados que têm empresas exportadoras para os Estados Unidos terem um programa de devolução dos créditos para essas empresas que estão sofrendo. Hoje, o Estado de São Paulo anunciou uma medida nessa direção. Então, essas medidas são muito importantes para o primeiro momento da crise e depois a gente vai ver como resolve o problema das exportações. O melhor é que fosse cancelada essa tarifa de 50%, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Mas é isso, vamos acompanhar, vai ser no dia 1º de agosto, até lá tende a acontecer alguma coisa de mais positivo. Eu agradeço muito a presença de José Veloso, que é presidente executivo da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço o convite, uma boa noite, estamos sempre à disposição de vocês. Obrigada. Com você.